Agora são 8h04 e fazemos contato com o secretário-geral do CIMI, Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. Bom dia, Antônio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Total e aproveitamos para desejar um feliz 2020. Feliz 2020 para você também. Antônio, o CIMI ele repudiou a conclusão da Polícia Federal no inquérito que investigou a execução do indígena Paulo Paulino Guajajara e o ataque ao indígena Laércio Souza Silva, fato que ocorreu no dia 1º de novembro do ano passado. Na sua opinião, na avaliação também do CIMI, quais são as principais incongruências desse inquérito concluído pela Polícia Federal? É lamentável o resultado do inquérito, porque ele desconsidera principalmente a situação do conflito territorial, que envolve o povo Guajajara há muitos anos, né? Ele também não considera o conflito territorial, a invasão do território, né, que vem acontecendo há anos por parte de madeireiros e de políticos locais, né? E ele também desconsidera que um indígena foi morto e outro foi baleado, né? É claro que isso não ocorreu por disputa de uma motocicleta, né? Esse fato já vem ocorrendo há anos, a invasão do território do povo Guajajara já vem ocorrendo há mais de 40 anos, tem sido denunciado, né, pelos indígenas têm sido mortos e a criação, inclusive, do grupo Guardiões da Floresta foi justamente no sentido de coibir esse tipo de invasão. Então, isso é desconsiderado no inquérito policial e que a gente lamenta profundamente. E para a gente elucidar aqui os ouvintes, os telespectadores também, a Polícia Federal concluiu que, abre aspas, foi possível afastar as hipóteses relacionadas a conflitos étnicos ou mesmo por emboscada de madeireiros a indígenas, tudo convergindo para a conclusão de que o lamentável episódio se originou em troca de tiros motivada pela posse de uma das motocicletas utilizadas pelos não indígenas. Mas há logo de cara, né, Antônio, uma questão, porque o que faziam ali então esses madeireiros no território indígena e com armas, né? A Polícia Federal deu alguma resposta a respeito disso? Nada. Justamente o nosso espanto é justamente esse fato, né? Porque o que estavam fazendo lá pessoas fortemente armadas num território da União, um território regularizado, né? E que tomou a iniciativa de repelir a presença dos indígenas, né? Inclusive utilizando armas de fogo, né? Então, esse fato é escabroso e o inquérito não reflete isso. Portanto, nós reiteramos, o crime ele foi fruto de uma emboscada feita por madeireiros que têm interesse em prejudicar o povo Guajajara e, ao mesmo tempo, afastá-los, né, da sua luta pela proteção e, ao mesmo tempo, pela permanência no seu território. Então, a gente reitera isso na nota e vamos continuar reiterando e exigindo que esse inquérito ele seja reformado, porque o crime ele ocorreu e teve uma repercussão nacional e internacional e não é de agora que isso vem acontecendo há anos e aquele território tem sido fruto de ações ilegais por madeireiros, né? E isso tem que ser proibido, porque senão vai reforçar e, ao mesmo tempo, vai dar vazão para que mais crimes ocorram contra o povo Guajajara ali naquela região. E como você mencionou, Antônio, trata-se ali de uma região onde a violência contra os povos indígenas vem de anos, né? Nos últimos 20 anos, o CIMI registrou o assassinato de pelo menos 47 indígenas do povo Guajajara no Maranhão. E destes, 18 eram do território indígena Araribóia, onde ocorreu aí o crime contra Paulo Paulino.
Exatamente. Nós fizemos esse levantamento, né, foi um levantamento bastante criterioso, né, para demonstrar o histórico de violência a qual o povo guajajara vem sido acometido nos últimos anos. E isso tem um pano de fundo, que é a questão do território, a exploração do território, né? Os madeireiros, né, os políticos locais, eles não se satisfaz com a presença dos indígenas ali e querem, né, aquelas terras, querem aqueles territórios para exploração econômica, né? E aí, com a posse desse novo governo, infelizmente, eles se sentem, né, mais empoderados para tomar várias atitudes que levam a uma violência maior contra o povo indígena. Mas ressaltamos esse nosso levantamento, né, mais de 40 indígenas foram assassinados nos últimos 20 anos naquela região. E providências têm que ser tomadas para proteger, né, não só o território, mas aquele povo. E é, de fato, um conflito étnico, né? Existe isso, né? O poder econômico local, o poder econômico e o poder político local não aceita a presença dos indígenas ou aquele território demarcado como território indígena. E a gente sabe que a população indígena sofre uma série de violências no seu dia a dia aqui no Brasil, mas no caso do Paulo Paulino ainda tem a questão dele ser um guardião da floresta, ou seja, uma função que é reconhecida pelo IBAMA, pela FUNAI, de proteção do território, função essa inclusive que deveria ser exercida pelo Estado e é exercida por membros das comunidades indígenas do Brasil. Eu queria que você falasse a respeito de como funciona, né, o guardião da floresta e por que eles são mais ameaçados ainda, Antônio. Pois é, essa iniciativa do povo guajajara e também da FUNAI, do IBAMA, dos órgãos de proteção aos territórios, se deu em função justamente dessa invasão do território, que vem ocorrendo há muitos anos e a qual tem sido demonstrado que os órgãos policiais eles são ineficazes no combate à entrada desses invasores, né? Os povos indígenas, eles receberam treinamento, eles são treinados, né? Não só com relação à questão da proteção, mas do diálogo entre eles, do diálogo com o não índio, né? Porque o interesse maior é que a coisa seja feita de forma pacífica, né? De forma ordeira, né? E nada melhor do que os indígenas que conhecem, de fato, o seu território, para que eles estejam circulando e buscando elementos que vá dar uma concretude à invasão desse território. Então, munidos desses elementos, eles informam os órgãos federais de proteção para que se tomem providências, né? Quando isso não ocorre, os próprios indígenas são obrigados a tomar esse tipo de providência, né? Que tem sido feito, né? Em algumas ações, os guardiões da floresta, inclusive, prenderam, né, invasores e indagaram a própria polícia, né? E mostraram, né, a derrubadas de parte da floresta por parte desses invasores. Então, o objetivo tem sido ajudar, contribuir na proteção do território, para que os órgãos públicos, né, tenham essa concretude no sentido dessa proteção. Isso tem sido efetivo, tem sido positivo e o Paulino era um dos integrantes dos Guardiões da Floresta, né? E ele estava justamente numa missão, né, verificando o território junto com o Laércio, quando foram alvejados os tiros. Infelizmente, o Paulino veio a óbito e o Laércio ficou no hospital durante alguns dias, padecendo de ferimentos, né? Por essa agressão. E isso, infelizmente, foi desconsiderado pelo inquérito policial.
Antônio, e quais são os próximos passos do CIMI no sentido justamente de tentar refazer essa apuração? O CIMI vai a órgãos internacionais? Quais que serão os próximos passos da entidade? Sim, a gente está fazendo essa denúncia, né? Vamos acionar também a comunidade, o próprio povo indígena, vamos acionar os organismos internacionais, o Ministério Público Federal, né? E vamos ver se cabe aí alguma ação judicial no sentido de verificar de fato o que ocorreu. A gente, infelizmente, a gente tem que conceder que houve uma interferência política no sentido da conclusão desse laudo, né? Porque os fatos eles foram amplamente divulgados e está claro, né? A intenção e a invasão do território, né? E o assassinato do indígena dentro do seu território, né? Ressaltando isso, o indígena ele foi assassinado dentro do território dele, né? Uma outra situação, ela exige, né, por parte nossa, por parte dos indígenas, por parte da sociedade civil organizada, essa denúncia e esse procedimento para evitar que outros assassinatos venham a ocorrer. Porque o inquérito policial ele pode reforçar, né, a ideia de impunidade, né? E isso nós não podemos mais incorrer nesse risco, porque 2019 foi bastante trágico para os povos indígenas, né? E aí a gente pode entrar em 2020 com essa concepção de que a caça ao índio está liberada, né? Então, nós temos que fazer essa denúncia para coibir essas ações violentas contra os povos indígenas no Brasil, né? Em especial lá no povo Guajajara, e vamos fazer todo o possível para dar uma visibilidade maior a essa situação e, ao mesmo tempo, acionar, né, os órgãos, né, enfim, acionar os nossos aliados, né, enfim, os órgãos públicos que têm esse compromisso com a causa indígena para que seja coibido esse tipo de ação e de genocídio, né, que a gente diz contra o povo Guajajara. Ressaltando, nos últimos 20 anos, mais de 40 indígenas foram assassinados naquela região. Agora, Antônio, infelizmente, também nos últimos dias a gente teve outra notícia triste relativa à morte de 6 crianças com menos de 1 ano na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, mais precisamente na cidade de Atalaia do Norte. Mortes por contaminação. Queria que você falasse a respeito do que já se sabe desse episódio e também que medidas o poder público se comprometeu a tomar para que episódios como esse não se repitam. É uma tragédia, né? A gente já vem denunciando desde o ano passado que a retirada dos médicos cubanos das áreas indígenas faria com que aumentasse a mortalidade, principalmente das crianças, dos idosos, da população indígena. E isso, infelizmente, tem ocorrido. O Vale do Javari, por ser uma região extensa, uma região de difícil acesso, os indígenas estão completamente desprotegidos, né? No sentido da assistência médica, né? No sentido a uma política, né, de saúde, de proteção, né, àqueles povos que vivem naquela região. E tomamos esse susto quando fomos informados que agora, já no início de janeiro, né, de 2020, 6 crianças morreram devido à falta de atendimento médico, né, devido a essa falta da assistência naquela área, né. Fomos informados também que 3 indígenas foram assassinados também no Alto Solimões, né, lá da terra indígena Mirarrã, né. Isso também já nos preocupa, isso agora já em janeiro, agora nessa primeira quinzena do mês de janeiro. Então, os fatos estão se repetindo, nós estamos coletando todas as informações, né, para a gente também fazer essa denúncia, já fizemos uma primeira denúncia, estamos coletando as informações,
Mas, de fato, o que ocorre na área da proteção à saúde indígena é muito preocupante. Nós já tivemos no ano passado, né, 16 crianças do povo indígena lá no Acre também, morreram devido a essa questão da falta da assistência. Nós tivemos no sul da Bahia uma criança que morreu em frente a um hospital no colo da mãe também, por falta de assistência, e isso tem ocorrido em todos os povos indígenas no Brasil, né? Há uma desestruturação do órgão público de atenção à saúde indígena, no caso a CESAI e a FUNAI. Há uma desestruturação total para que os povos indígenas fiquem, né, sem essa assistência e fiquem totalmente desprovidos de qualquer tipo de procedimento, né? E isso tem sido verificado em todos os povos e a gente tem feito essa denúncia e vamos acionar mais uma vez o Ministério Público Federal para que esse fato venha ser devidamente investigado. E o Distrito Sanitário Especial Indígena do Vale do Javari diz que vai providenciar a limpeza do local onde os indígenas ficam ali justamente esperando para receber o benefício previdenciário, o 13º também do Bolsa Família, no caso específico, e pedindo também o fornecimento de água potável. E aí, Antônio, a gente observa que se a prefeitura, uma prefeitura pequena, tem poucas condições de dar uma atenção especial justamente para a população indígena, eu fico imaginando se prospera, por exemplo, a proposta do presidente Jair Bolsonaro, do seu governo, de municipalizar a saúde indígena, não tendo essa condição de ter uma atenção específica. Isso tornaria a situação muito pior, não, Antônio? Terrivelmente pior, porque além dos municípios não ter a estrutura necessária para isso, não tem também a vontade política para que ocorra, porque as prefeituras, elas geralmente são governadas por agentes anti-indígenas, né? E toda por toda uma população, e principalmente a direção política desses municípios, eles têm uma visão totalmente distorcida, né, dos direitos indígenas, né? Então, uma tragédia, de fato, se aproxima, se isso vier a ocorrer, né? Essa tentativa de municipalizar a saúde indígena, ela já ocorreu no governo Temer, a gente conseguiu barrar essa proposta e agora novamente vem essa proposta, inclusive com um projeto já aprovado no Senado Federal, né, com a criação de uma agência que vai administrar a saúde indígena, né, e com a demissão dos agentes indígenas e a contratação de não indígenas, né? Então, isso é extremamente preocupante e alertamos. Uma tragédia se aproxima, mais uma tragédia, aliás, se aproxima com relação à população indígena no Brasil, né? Infelizmente, está faltando o devido diálogo, né? Os povos indígenas não têm sido ouvidos, né? Os organismos como o próprio Ministério Público Federal não está sendo ouvido, né? Os apoiadores da causa indígena não estão sendo ouvidos e essas decisões têm sido tomadas, né, sem a devida escuta, né, e, ao mesmo tempo, com o propósito, né, de retirar os povos indígenas do seu território. O propósito tem sido esse, né? Infelizmente, são ações que a gente tem que divulgar, né? Gostaríamos de estar aqui divulgando ações positivas, ações de diálogo, ações de convívio fraterno entre os povos indígenas, o governo e a população não indígena. Mas, infelizmente, o que está ocorrendo é o contrário. Lamentamos muito. A gente vai continuar também do nosso lado acompanhando as apurações e também esses episódios, esperando que eles não se repitam, mas a gente sabe que é muito difícil, Antônio. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu agradeço e mais uma vez reitero os nossos desejos de um feliz 2020, apesar de tudo, né?
feliz 2020 a todo o povo brasileiro e a vocês aí da Rádio Total. Muito obrigado. A gente que agradece, Antônio. Conversamos aqui com o secretário-geral do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Nós somos as Clarianas. Estamos na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As notícias que as outras não dão. E as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 96893-7672. 96893-7672. 96893-7672. Rádio Brasil Atual, uma rádio imprescindível. Tá aí, Clarianas, abrindo o nosso WhatsApp de agora. Ana Rosa Carrara, temos mensagens? Temos, pessoal repercutindo aqui todas as entrevistas que a gente já teve ao longo dessa edição do Jornal Brasil Atual. Pessoal comentando a participação da professora Marilane, falando, nossa, que situação, socorro, disse a Sol da Bela Vista. Realmente, socorro, né, Sol? Ela falou, o pessoal também falando, que ótima explicação do Clemente Ganslúcio quanto a essas regras de transição, né? Ele coloca que são 5 possibilidades, e eu acho que a informação mais primordial nesse caso é procure seu sindicato, né? É verdade, até porque, né, a gente tem falado isso até ontem, pelo menos o Meu INSS, o site ali que simula aposentadorias, não estava justamente oferecendo para as pessoas essa oportunidade delas saberem quais regras seriam mais vantajosas ou não. Então, segue aí a dica do Clemente Ganslúcio, procure o seu sindicato para saber direitinho os seus direitos e de que forma é melhor você se aposentar. Uhum. Aqui também o Jair Urbano, da Vila Mariana, falando do comentário do Caires, né, do João Caires. Parabéns, Caires, por desmascarar as mentiras e as fraudes do atual governo. A Valquíria de São Paulo fala da Marilane, mais ou menos, professora, economista, dando bravos resistentes, que bom ouvir a Marilane, realmente foi excelente. Então a gente estava até comentando, né, Glauco, aqui nos bastidores, ela deu uma aula pra gente aqui agora. E a gente lembra também, né, Ana, que quem quiser conferir a entrevista depois, mais tarde a gente vai ter aí, tanto no canal do YouTube da Rádio Brasil Atual quanto no da TVT, as entrevistas separadas. Então, se você quiser curtir o jornal inteiro, você pode, mas se você quiser pegar determinada matéria ou determinada entrevista, você também pode ter o acesso, e aí você compartilha aí com seus amigos, né, que você quiser levar informação para eles. Exatamente. Aí, repercutindo já também a Silvia Maria Rezende, falando aqui essa última entrevista do Antônio, exigimos respeitos para os nossos irmãos indígenas e quilombolas. Basta de violência, né? Ela comentando a violência aí do assassinato do Paulo Guajajara, e também é uma violência o que essas crianças sofreram, a morte por decorrência de insalubridade no local onde elas vivem. Uma violência, né? Um descaso do poder público ali com o lugar, né? Quer dizer, um lugar contaminado, as pessoas ficam ali de barco, às vezes esperando muito tempo justamente para receber seu benefício previdenciário, ali o seu Bolsa Família, e aí sem água, sem condições, as crianças acabaram bebendo água do rio, e o rio contaminado. Então, imagine o grau de contaminação para levar à morte dessas crianças, né? Que às vezes precisam de atendimento médico, também não tem. Como disse o Antônio, né, os médicos ali, os médicos cubanos que prestavam assistência não estão mais, então a gente tem essa grande dificuldade, e a dificuldade geral que as pessoas têm para acesso à saúde para os povos indígenas é ainda pior. Inclusive, o CIMI colocou essas informações de que a melhor condição é essas comunidades permanecerem no seu local de origem, porque tem uma condição adequada para que eles vivam ali. Mas é isso que você falou, por uma necessidade de esperar, né, ficar aguardando essa condição do governo, esse direito que eles têm, né, de acessar esses
programas, eles ficam nas áreas urbanas e sem estrutura alguma. É realmente muito complicado e crianças muito pequenas, né, menos de 1 ano. Então é isso, a imunidade delas é muito... A imunidade dos indígenas, no geral, é muito diferente das nossas, das regiões urbanas. São condições diferentes, né? Exato. E ali, para as pessoas entenderem, são barcos, são canoas que ficam ancoradas ali no local, esperando justamente essa questão do atendimento ali para a pessoa, para o indígena fazer jus ao seu direito, ao benefício previdenciário, ao Bolsa Família. E essa demora, às vezes, acaba acarretando episódios como esse, né, Ana? Exatamente. Vamos dar um alô aqui, só para terminar, para o Eduardo Costa, que fala de Maryland, nos Estados Unidos. Opa. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo: mais uma semana se completando, acompanhando pelo YouTube a Rádio Brasil Atual. Um forte abraço a toda a equipe que nos proporciona um jornal de qualidade com realidade de fatos. Um alô a todos que acompanham a rádio também. Ele manda aqui. Ele diz que o joinha dele é sagrado. Muito bem, muito obrigada. E a gente volta já já. É isso aí. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. São 8 horas e 31 minutos. E a campanha por pré-candidaturas negras ganha força em Salvador. Quem dá detalhes desse processo é o repórter Igor Carvalho. O movimento batizado de Eu Quero Ela ganhou força na cidade de Salvador em 2019. A campanha reivindica a escolha de uma candidata negra para a disputa da prefeitura nas eleições deste ano. A capital baiana é o município com a maior população negra fora da África. A iniciativa foi impulsionada dentro do PT após surgirem 3 postulantes negros ao cargo: a socióloga Vilma Reis, o vereador soteropolitano Moisés Rocha e, mais recentemente, Fábia Reis, secretária de Igualdade Racial do governo da Bahia. Também se lançaram como pré-candidatos o deputado federal petista Robson Almeida e o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que deixou recentemente a Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, onde trabalhou na gestão do prefeito Alexandre Calil, do PSD. Nos bastidores do partido, Almeida é considerado um nome forte para a vaga. Ele é ligado a um dos principais líderes da legenda na Bahia, o senador Jacques Wagner, que o nomeou secretário da Comunicação do Estado quando era governador, entre 2011 e 2014. Diante do impasse, baianos influentes de dentro e fora do partido saíram em defesa de uma candidatura negra na capital baiana. Em entrevista ao Brasil de Fato, o petista Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras nos governos Lula, declarou apoio à campanha. Ele disse esperar que o partido seja influenciado pelo movimento negro. O protagonismo de um candidato negro ou de uma candidata negra é muito importante. Eu acho que a luta antirracista não é uma luta só dos negros. Eu acho uma luta que envolve também os brancos. Eu acho que existem muitos brancos que são comprometidos com a luta antirracista. Mas, nesse momento, o problema é o protagonismo. Quem é o protagonista? E o protagonista tem que ser um candidato negro ou uma candidata negra. O impasse deve ser resolvido ainda em janeiro. O PT acelerou as prévias na capital baiana depois que o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, do DEM, anunciou que seu vice, Bruno Reis, da mesma sigla, será o candidato indicado por ele. Presidente do PT em Salvador, Ademário Costa confirmou que a decisão será conhecida ainda neste mês, após votação dos 27 mil filiados do partido no município. Eu continuo defendendo que o PT tem que ter um candidato negro. Eu acho muito melhor ter um candidato negro do que ter um candidato importado ou um candidato branco do PT. O Brasil de Fato tentou contato com o senador Jacques Wagner e com sua assessoria, mas não obteve sucesso. O PT da Bahia não comentou o assunto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8 horas e 34 minutos e recebemos aqui nos estúdios da Rádio Brasil Atual Manfrim Manfrim, atriz, diretora, dramaturga e mestranda em artes cênicas da USP. Bom dia, Manfrim. Bom dia, obrigado. E também Emi Barbaça, atriz, diretora e dramaturga. Bom dia, Emi. Bom dia, tudo bem? E a gente vai falar aqui a respeito do mês da visibilidade trans, mas também do espetáculo Frutas e Transgressão, Histórias para Tangerinas e Cavalos Marinhos, ou Palestina Livre,
que vai estar nesse fim de semana no Centro Cultural da Diversidade e depois, no final de janeiro, no Sesc Ribeirão Preto. Eu queria que vocês falassem para a gente como que é o espetáculo. O espetáculo, a priori, é uma grande provocação, a gente fala assim, né? Dentro da minha pesquisa do mestrado, eu quero entender a desobediência como uma possibilidade de gênero identitário, né? Nem homem, nem mulher, como que dialogar de uma forma coerente ou não coerente com essas performatividades. Então o espetáculo surge nesse sentido também. Não é teatro, não é dança, não é instalação. Então o espetáculo é dividido em 2 atos. O público pode chegar, tem um momento mais externo que ele acompanha, onde não usa a palavra. A gente brinca com o poder do não simbólico, né? Como um corpo pode falar, como esse corpo travesti gênero fala, o que esse corpo fala. E depois ele parte lá para dentro num espetáculo que eu chamo de espetáculo debate. Porque, por exemplo, não tem palco e plateia, né? Ficam todos misturados e é uma grande conversa, um grande debate, assim, né? Que a Amy tá no espetáculo com a gente, ela é a provocadora cênica do espetáculo. A gente, como uma coletiva, buscou uma organização não hierárquica. Então existem as funções, né? E a Amy vem com essa provocação e com uma participação também. A Manfrim me convidou primeiro para ler o texto, né? Para ajudá-la nesse processo. E quando eu li o texto foi uma grande surpresa, porque eu fiquei imaginando como aquilo iria virar cena, né? Porque era um texto altamente provocativo, mas ao mesmo tempo um texto altamente de papel, né? E a minha dificuldade era como imaginar isso ir para cena. E quando eu assisti o que ela estava fazendo, já ficava claro que ali tinha uma proposta muito grande. E o que eu fiz foi dialogar com aquilo, meio que provocando algumas coisas, algumas sensações. Comecei como isso, aí depois ela já me convidou para entrar para a peça também. E eu faço uma cena junto com ela nessa ambientação, na parte transição externa, de um ato para o outro. Nessa transição de um ato para o outro, eu faço uma personagem que é altamente provocante, assim, e provocativa, porque ela é uma santa, mas ela é travesti também. Então ela é uma santa travesti, e o que a Manfrim propõe, na realidade, é uma santa travestruz, né? Que é um híbrido entre travesti e avestruz. Ela é uma loucura, né? E nesse texto... Como misturar elementos que normalmente não se conectariam, como, por exemplo, uma possibilidade de santidade com uma possibilidade travesti. A priori parece uma grande profanação, um grande absurdo, mas a gente tem exemplos como, por exemplo, a Renata Carvalho, que acabou de vir com um espetáculo nesses últimos anos aí, o Evangelho, onde ela traz, né, o texto é da Jo, e ela traz Jesus nessa figura travesti, e que a priori causa um grande burburinho, sofreu muita censura, mas é exatamente essa provocação da desobediência, né? Onde vocês autorizam que nossos corpos travestis estejam ocupando? Então, nesse caso, onde o corpo travesti de Amy Barbaça ocupa? Então, eu convido para ela ser a santa dessa obra, né? E não é nenhuma coisa no sentido de tentar agredir ou ofender ninguém em nenhuma religião e nenhuma espécie de fé. É no sentido também de afirmar que nós também podemos estar ali ocupando aquele lugar. Não é no sentido de querer agredir ninguém, nem nada, não. Eu assisti o espetáculo da Renata e é a coisa mais linda e cristã que eu já vi nos últimos tempos, sabe? É um processo de liberdade, na verdade, Sim. né? De mostrar que todos e todas podem viver a sua religiosidade, esse processo da espiritualidade à sua maneira. Existem muitas mulheres trans que são cristãs, inclusive, evangélicas, mulheres trans que frequentam cultos. É isso, a gente não quer ficar em nenhum lugar determinado. Porque antigamente, quando a gente se pensava em travesti ou mulheres trans, a gente imaginava sempre o espaço da rua, né? Em estado de prostituição, era esse o lugar que era reservado. Hoje em dia, as mulheres trans estão nos veículos de televisão, estão nas novelas, estão na música, estão no cinema, né, nas artes visuais. Eu acho que isso é um movimento que não pode parar. Ainda a gente tem o espetáculo da Manfrim, eu acho que nesse ponto é revolucionário, o espetáculo da Renata também, porque a própria dramaturgia partiu de uma mulher em transição, né, não binária.
Porque na maioria das vezes o que a gente tem é roteiristas cisgêneros escrevendo para mulheres trans, né? Quando você pega uma novela da Globo, por exemplo, quando você pega um filme, é sempre isso, né? Sempre essa relação de uma pessoa cisgênera escrevendo para uma mulher trans. A gente precisa que cada vez mais tenhamos mais pessoas em transição nos roteiros, na direção, na produção, em todas as etapas, para a gente sentir isso. Aqui agora nós estamos assim, né, Manfrim? Nós temos nós duas na direção, na provocação, no elenco. Nós temos a Natiaga, que também é uma mulher trans, que está né? dentro com a gente também. E também temos o Al, que é um homem não binário também. Então, não está só centralizado também, que é necessário ocuparmos também o protagonismo, né, dos atores, das atrizes, mas é necessário também que tenha pessoas trans no backstage, no local onde não está ali o visual, né? Isso tem a ver com empregabilidade, né? Isso tem a ver... E nem só, mas é também com sensibilidade, porque é diferente. Né? Eu vivo falando para Manfrim, ter pessoas diferentes ou diversas ou com pluralidade traz uma responsabilidade, né? Eu vivo falando para ela, falei assim, você me quer no elenco? Me ter no elenco é saber que tem uma mulher em transição, e além disso eu sou uma mulher em transição, mas eu sou uma mulher gorda também. Isso é absolutamente divergente da experiência dela, porque eu tenho sempre que pensar, por exemplo, olha só como é louco. Eu, antes de chegar aqui, eu falei, vai ter cadeira para eu sentar? Porque às vezes podia ser aquela cadeira com assento e não teria. Então são coisas que talvez uma pessoa que não passe por isso não esteja pensando. É sempre bom a gente exercitar o lugar da empatia. Por isso que a gente pede, nada mais do que a gente quer é isso. Que as pessoas olhem para a gente, para espetáculos como o nosso, com esse olhar de empatia. A gente não quer agredir ou chocar também, gratuitamente. De nenhuma forma. Eu acho que é se relacionar, né? Para mim, a pergunta principal da obra, Tangerine, né, que é a figura da personagem que eu faço, é um solo, mas eu chamo de solo coletivo, né, porque tem muita gente envolvida. Mas a Tangerine, ela pergunta, o que é um homem? O que de fato faz um homem? É um órgão sexual? É uma performance? Eu tenho que falar como um homem? Como é essa minha voz? Essa minha voz que as pessoas ouvem, é de homem, é de mulher? O que eu preciso ser, por exemplo, é ser uma pessoa trans. Então, essa é a pergunta principal da obra, assim. Se eu posso responder o que traz a obra. Essa pergunta, o que é você? O que é ser brasileiro, por exemplo? A identidade nação, ela é valiosa para essa terra que a gente está ocupando agora, pós uma colonização? É importante. Então, o título da peça termina com Ou Palestina Livre. Porque é isso. É concreto uma peça sobre gênero no Brasil, enquanto a gente tiver guerras tão ancestrais e coloniais e, né, se me permite falar coloniais, como a Palestina, sim, que parece que é a mesma guerra, se a gente não pensar numa pangeização. Então é um pouco um convite à pangeização que Frutas vem fazer, assim. Pode falar. E a recepção do público é sempre tão maravilhosa. É sempre muito, muito aberta para esses corpos, sabe? Acho que isso é importante frisar. É muito bom a gente ter esse diálogo com a plateia. E até perguntar justamente a respeito disso, né? Porque várias peças têm formas distintas de interação com o público. Como que é a interação no espetáculo? Essa é totalmente aberta. A plateia está o tempo todo junto com Tangerina, está ali o tempo todo... atuando. Na realidade, a plateia também é intérprete, né? Porque a plateia também faz parte dessa que a gente denomina desse show, né? Dessa missa show, né? Então, para mim, a plateia é como se fosse convidades, né, no não binário, dessa Tangerine, dessa figura nesse espaço, e a plateia tá indo lá entender. Então, literalmente nessa proximidade, não tem palco e plateia, a gente fala nessa relação palco e plateia, não tem. As cadeiras são fluidas. Tem horas que vocês são convidados a se posicionar, literalmente. Então, todo mundo que for homem, cis ou trans, senta de um lado do palco. Todo mundo que for mulher, cis ou trans. Então, você tem que se posicionar. Você não pode ficar... Porque se você fazer nada, você também está se posicionando, não é? Sim, o nada também é uma posição. Então, é provocativo nesse sentido na relação com o público. Mas, eu fico muito feliz porque a gente teve em Brasília, no festival Cena Universitária, que é um dos maiores festivais de teatro universitário no país,
um festival que teve a maior resistência na edição desse ano, e a gente foi convidado, passando por uma seletiva, e a gente recebeu uma crítica do Fernando Vilar, que é um mestre, foi uma honra receber essa crítica dele, e ele disse que não era agressivo a relação com o público. Então isso para mim é o mais valioso, porque a priori parece que nossos corpos vão agredir, mas não é próximo. Eu sirvo tangerina para a plateia comer, por exemplo. Então, na verdade, cada encenação é um espetáculo novo. Totalmente. E eu acho que o mais interessante, assim, de se destacar é que esse espetáculo, ele tem a intenção de ser mesmo uma peça didática, no sentido de convidar o público a ouvir vozes que nunca foram ouvidas, que agora nós estamos nesse momento. Eu acho importante a gente frisar que a gente está passando um momento de transição também, né? E as pessoas não necessariamente elas precisam saber ou entender sobre o que está acontecendo. Mas se a pessoa sentar e assistir esse espetáculo, ela vai começar a abrir um pouco mais o horizonte dela, saber que essas pessoas existem. Acho que tem uma frase da Manfrim que é muito boa, quando ela tá falando que ela estava num outro país andando, né? E ela como uma mulher travesti e tal. E aí tem uma intervenção, você estava andando, né? As travestis andam, elas ocupam a cidade, elas vão ao mercado, elas fazem compras, elas dão entrevista em rádio, sabe? Porque parece que quando a gente tem imaginário da travesti, é sempre rua. De noite na rua, né? Se prostituindo com roupa curta. Então, assim, também não há nenhum problema nisso, óbvio. Com mas certeza, a gente precisa frisar que até mesmo aquela mulher que está ali, ela também no outro dia, ela vai querer ser amada, ela vai querer ser respeitada, ela vai querer ocupar espaços que normalmente a gente tem que parar de achar que as pessoas vão conviver em gueto. Hoje o gueto tem que acabar, as pessoas têm que habitar qualquer tipo de lugares, elas têm que interagir e trocar entre as diferenças, porque senão fica, trans aqui, cis aqui, héteros ali, gays ali. Não, vamos conviver todo mundo junto, isso que é a maravilha. E também ouvir e ser ouvida. Né? Acho que esse é a grande questão, porque no espetáculo a Manfrim ouve muito a plateia. Ela pergunta coisas para a plateia, ela tira coisas da plateia. Então é um espetáculo novo porque ela tem que estar preparada para essas respostas, porque sempre vão ser coisas novas. E até gente que não está ali no espetáculo também é convidada a opinar. Então, até mesmo quem não está dentro do espetáculo, que eu não vou revelar como, mas também com quem está fora do espetáculo ao vivo. É convidada a opinar. Chique, também. mídias e tecnologias. Então é isso, acho que estamos nesse momento, né? E é curioso que quando vocês falam assim que o espetáculo não tem intenção de agredir, na verdade a gente percebe, né, que a agressão às vezes vem justamente de um mau uso de uma religiosidade que direciona preconceito. Pegando como exemplo essa censura, por exemplo, ao Porta dos Fundos, né? Segmentos ficaram muito indignados pelo especial ali apresentar um Jesus homossexual, mas não ficaram indignados por apresentar a figura de Deus como abusador. Sim. Na prática é uma pessoa que brinca com José de forma totalmente perversa, que faz maldades na prática, né? Ali inclusive está sendo questionada a figura do Deus totalmente bom, e só que o foco de indignação era o Jesus gay, né? Ou seja, as pessoas não reconhecem o próprio preconceito e quanto são manipuladas para isso. Eu acho que é uma interpretação muito grande da Bíblia. Eu digo isso porque eu fui evangélica dos 14 aos 18 anos, então assim, eu tenho lugar de fala para falar. Eu conheço a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e os evangélicos ou os cristãos, eles se pegam muito num versículo de Deuteronômio, né, que condena a prática da homossexualidade. Mas aí eu conclamo as pessoas a pensarem, nesse mesmo texto, existem várias e várias outras coisas, dizendo que mulheres não podem se depilar, que homens não podem transar com suas esposas quando elas estiverem menstruadas, que não se pode comer carne de animal que cisca para trás, que não se pode comer isso, não se pode fazer aquilo, homens não podem fazer a barba durante um certo período da colheita. Então, assim, por que só um versículo que persiste? Sendo que quando Jesus vem no Novo Testamento, ele abole todas essas leis e deixa uma só. A gente quer amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo, né? Então, assim, por que essa negação aos ensinamentos de Cristo? Né? Cristo, ele conviveu, se você vamos pegar a Bíblia como base, ele conviveu com pessoas diferentes, ele conviveu com prostitutas, ele conviveu
conviveu com pessoas que eram marginalizadas e nunca ele condenou aquelas pessoas. Ele disse, se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, assim, isso está significando que essas pessoas acham que elas não têm pecado e que elas podem atirar essas pedras. Eu acho assim, eu não assisti o episódio do Portas do Fundo, eu não tenho interesse. Não é meu interesse, não é porque ele me ofende em nada, mas não tenho interesse em assistir. Mas ele está lá, eu não quero que ele deixe de estar. Eu não entendo por que as pessoas querem tirar de lá. É só não assistir, gente. Qual que é a questão aqui? A questão é existir, né? Certas existências, elas provocam tanto que as pessoas querem apagar, silenciar. Esse tempo acabou. Aceitem, acabou, não dá para retroceder, sabe? Chegou num ponto que o mundo não consegue mais retroceder. Para retroceder vai ter que ser uma coisa muito grande, porque não vai. Agora, sobre o caso, assim, eu acho que está naturalizado lideranças dominadoras, lideranças abusivas. Acho que é por isso que ninguém percebe a figura de Deus e vai questionar, porque, principalmente nesse meio, liderança, né? E essa hierarquia parece que está associada sempre à dominação, à opressão, né? A uma lavagem cerebral. Então, essa figura está naturalizada, né? Não só dentro da religião, mas atualmente está naturalizada essa liderança no nosso país todo. O né? gozado é que ninguém se ofende. Poder que não pode ser questionado. Poder que não pode ser questionado, o poder que domina. Um Jesus branco, né? Um Jesus branco, loiro e de olhos azuis. Isso ninguém se ofende. Todo mundo acha lindo, maravilhoso, né? Porque essa figura é falsa, é falseada ao longo dos anos, né? Então, mais agradável, né? Eu acho que a gente não questionar esses padrões que estão mais aceitos, é mais agradável a gente realmente, a reflexão, ela nos causa uma instabilidade. E é essa instabilidade que aí eu acredito que é nossa evolução, nosso processo de entendimento, né? A transgeneridade, ela quer muito mais abrir perguntas do que necessariamente chegar em respostas concretas, né? Estamos recomeçando, estamos retransicionando. É uma nova possibilidade. A não binaridade é inclusive isso, né? A não binariedade, então, é uma revolução até dentro da causa trans, assim, né? A gente fala que a não binariedade até vai ser a revolução da internet, né? Matemática, que é 0, 1. Então, a não binariedade, o pensamento binário, ele nos acompanha, assim, em tudo. O certo, o errado, né? O preto, o branco, o magro, o gordo, o bom, o ruim, e o homem, a mulher, o masculino, o feminino. Independente de como a gente coloca, a gente sempre quer colocar os opostos, né? Esses caminhos. E a gente é muito mais do que só dois, né? A gente tem uma tridimensionalidade, a gente tem um pensamento que ele é híbrido, é fluido, né? A gente está sempre em transição. Eu acho engraçado como a gente consegue dizer que a gente é uma coisa, sendo que a gente está trocando células a todo momento, a gente está envelhecendo. Como que a gente consegue ser? Então, a não binariedade, essa possibilidade do não ser e sendo, né? Gente, a conversa tá ótima. A gente teria aqui tema para mais 2, 3 horas aqui de assunto. Mesmo. Mas infelizmente o tempo é nosso inimigo. Vou pedir para vocês darem um serviço aqui rapidinho para quem quiser acompanhar o espetáculo aqui também em Ribeirão Preto. Sim, no final eu queria do em mês. especial convidar as pessoas para ir no Centro Cultural da Diversidade por 2 questões. Você me permite só? Sim. O Centro Cultural da Diversidade é um espaço que inaugurou agora em dezembro na cidade de São Paulo. É um espaço reservado para programações TLGBTs da cidade de São Paulo. Um espaço que precisamos ocupar. Precisamos das pessoas gays, as pessoas trans, as pessoas cis, em geral. E é um espaço que está começando agora. E, em especial, essa nossa apresentação é gratuita. Então, isso é muito importante, que todos os corpos cheguem. É perto da estação Cidade Jardins. Então, é só chegar ali, entrar. A apresentação no sábado, é sábado e domingo agora. Sábado, dia 11, às 21 horas. E domingo, às 19 horas. 11 e 12 aqui no Centro Cultural da Diversidade. Que é na rua... Opa, desculpa. Pode falar. Eu ia dar o endereço, que é na Rua Lopes Neto, número 206. Sim. E em Ribeirão a gente vai estar no Sesc, dia 29 de janeiro, que é o Dia da Visibilidade Trans, né? Estamos comemorando o mês da visibilidade trans, mas dia 29 de janeiro é o Dia da Visibilidade Trans e a gente foi convidadas para estar no Sesc lá. Nós vamos ter a presença da Renata Carvalho, vai ser uma gratidão. Que é a atriz, né, do espetáculo Evangelho Segundo Jesus Cristo, que ela vai participar de um debate com a gente. Ela vai estar presente, vai criticar depois, né? Vai conversar com a gente. E no sábado vamos ter uma oficina. Nós duas vamos fazer uma oficina sobre
alto performance, que é o método que eu usei para construir o espetáculo. Então, como usar histórias e ficções pessoais para construções de dramaturgias. Isso no Sesc de Ribeirão Preto. Tudo gratuito também. Tá certo. Então, Centro Cultural da Diversidade em São Paulo e Sesc Ribeirão Preto no dia 29. Isso. 29 de janeiro, isso. E esse final de semana agora aqui em São Paulo, gente. Amanhã! Amanhã e domingo, ocupem. E vai ter antes também um baile de carnaval lá, já vai à tarde, já vai ficando. Programação completa. É uma aquisição de São Paulo maravilhosa. Então, todo mundo aqui de São Paulo e de fora também convidado. Conversamos aqui com Manfrim, atriz, diretora, dramaturga e mestranda em artes cênicas da USP, e Emi Barbaça, atriz, diretora e dramaturga. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo.